Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, quem vos fala uma vez mais é o Frei Antônio Rafael e hoje nos encontramos para meditar o 27º domingo do tempo comum. Semana passada vimos que o Senhor nos pede para jogarmos fora tudo aquilo de interno e externo que cause escândalo em nossas vidas, que nos faça ser divididos e não sermos uma pessoa íntegra, uma pessoa única. E a partir de tudo isso, hoje o Senhor vem a nos falar em continuidade no Evangelho de São Marcos, a questão da família e logo em seguida a questão dos filhos. Nós meditaremos a partir dos textos sagrados, aquilo que o Senhor tem a nos dizer e repensar assim as nossas famílias, todos os que constituíram família, todos os que são pai e mãe cristãos, católicos. Devemos de olhar para os textos e refletir muitas coisas. Em especial, o texto de hoje é uma das opções para o texto de leitura dos matrimônios. O que o Senhor tem a nos dizer de teológico, de humano, de espiritual para nós. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu e trouxe-os a Adão, para ver como chamaria. Todo ser vivo teria o nome que Adão lhe desse. E Adão deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas Adão não encontrou um auxiliar semelhante a ele. Vemos aqui o Senhor que cria todos os animais. Vemos o Senhor que, ao olhar para o homem, percebe que não é bom que o homem sinta a solidão. A criatura feita pouco menos do que Deus sente, pode vir a sentir solidão. E Deus não acha que isso seja bom. Deus percebe isso para o homem. E hoje parece que vivemos um tempo contrário, onde muitos dizem que é bom que o homem esteja só. Não. Deus percebeu claramente que é bom que o homem não esteja só. Não é bom que o homem esteja só. O homem necessita de alguém correspondente. E assim Deus passou diante do homem, de Adão, aquele feito do Adamá, do barro, o que? Todos os animais da terra para que desse nome, para que os governasse, para que tivesse autoridade e poder sobre todo o criado. Mas, em nenhum destes animais selvagens, ele encontrou alguém semelhante a ele, nenhum auxiliar. E o que o texto sagrado aqui nos indica? Algo que deve de nos chamar a atenção e nos deixar atentos aos nossos tempos. Muitas pessoas se apegam, não digo que não podemos ter animais domésticos, entendamos bem, mas se apegam aos animais como pessoas. Chegamos muitas vezes a dizer, é melhor ter um cachorro, um papagaio, um gato, do que ter uma pessoa diante de mim. Mas devemos de compreender que os animais não são capazes de preencher a necessidade que nós temos de convívio com o outro, de amor do outro.
de auxílio do outro. Aqui não entra somente a questão do matrimônio, que sim, vem implícita logo mais no texto, que ainda vamos continuar meditando. Mas entra também a questão do nosso relacionamento humano. Necessitamos do outro para nos completar no nosso convívio, no nosso relacionamento, na nossa amizade. E temos nos aberto ao outro, apesar de todas as dificuldades que sabemos que vamos viver com as pessoas. Somos pessoas, somos difíceis. Temos nossos defeitos e nossas qualidades, eu, você, todos. E temos nos aberto a este auxílio que o outro nos dá também neste caminho para Deus, neste caminho de salvação. Ou temos colocado somente nas criaturas, nos animais, querer este convívio e nos isolado cada vez mais das demais pessoas. Sei o quantas vezes nós nos sentimos tão magoados, tão entristecidos por causa das decepções que sofremos com as pessoas. Mas recordemos, talvez tantas pessoas também se decepcionaram conosco e continuam seguindo adiante. Busquemos nós termos esta abertura ao próximo, porque o Senhor nos colocou no relacionamento e Ele está presente na vida dos irmãos e irmãs. Continuemos o nosso texto. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Aqui devemos de ver a nova criação que Deus faz. Não mais da terra, como fez os animais e o próprio homem, mas da costela de Adão. E isso mostra e explica a atração do homem e da mulher. Um feito do outro, um feito para o outro. A atração física, a atração sexual que ambos sentem por si, vem justamente deste ato da criação de Deus, de onde ele cria a mulher. E continua o texto. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. E Adão exclamou: desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Aqui devemos de entrar no texto original para compreendermos, porque no nosso português não conseguimos compreender muito bem este texto. Adão exclamou que ela será chamada mulher, porque homem no hebraico é ish, mulher, isha. Então a mulher tem a mesma dignidade do homem, contrariando tudo aquilo que acusaram a igreja de dizer que a mulher era submissa. Realmente existe o texto de São Paulo, mas compreendemos a submissão no amor se lermos bem o texto. A mulher é menos do que o homem? Não. A mulher tem a mesma dignidade do homem, porque foi tirada dele, foi criada com a mesma dignidade, está no mesmo patamar. E continua o texto naquilo que também vai trazer o Evangelho, Jesus, repetindo esta mesma frase. Então, na primeira leitura, já percebemos o como Deus pensou a família e que Jesus também vai trazer na primeira parte do Evangelho, que iremos meditar já dentro da leitura. Deus faz o casamento do casamento parte da criação. O homem e a mulher se complementam um ao outro e já é um projeto de Deus na criação o casamento. Por isso é algo sagrado. Por isso é algo divino. E antes de entrarmos na meditação sobre família, casamento e tudo mais, entremos diretamente também na primeira parte do texto do Evangelho de hoje. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Escutemos a pergunta de Jesus. Vos ordenou. Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedir. Então não é uma ordem de Moisés, não é uma lei de Moisés que se tenha a separação, que exista o divórcio. E Moisés, por que colocou a carta de divórcio? Porque até então, muitas vezes, podia-se dar o divórcio à mulher e, sem a carta, ela permaneceria impura e não poderia obter outro casamento.
e viveria como uma indigente, passando necessidade, passando fome até a morte. Por isso Moisés deu uma permissão, não uma ordem. E eles estão questionando Jesus, talvez, para contrapô-lo até mesmo com a situação de Herodes naquele tempo. E Jesus mostra aquilo que é o projeto de Deus. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Ainda continuarão os discípulos a questionar Jesus, mas agora vamos dar uma entrada mais profunda neste texto. Devemos de ver que aqui no Evangelho, e também nos evangelhos que são mais largos, mais longos, no texto que aqui se apresenta, 1 mais 1 é igual a 1, não é igual a 2. São 2, mas são 1. Homem e mulher, uma só carne. E aqui devemos de compreender profundamente também o sexto mandamento da lei de Deus. Porque não se deve de praticar nada contra a castidade antes da bênção matrimonial que Deus impede, porque ao unir-se homem e mulher se tornam uma só carne, um só espírito. E assim dividem espiritualmente toda a carga espiritual que um e outro têm. Por isso, há um grande erro na nossa juventude, não só de viver no pecado, mas de viver isso, fiquei com um fulano, com Beltrano, e sair para cá e para lá, e não se tem um verdadeiro amor, uma verdadeira doação, um matrimônio como Deus pede, debaixo da sua graça. Porque a partir disso, fisicamente, posso não contrair nada de enfermidade, mas espiritualmente minha alma fica cada vez mais enferma por conta de, primeiro, estar vivendo no pecado e, segundo, estar dividindo espiritualmente toda a carga que o outro tem. E devemos aqui perceber que o matrimônio, a vida familiar, é algo que participa também do mistério da Trindade. 3 pessoas, um só Deus. No matrimônio, 2 pessoas, uma só carne, um só Espírito. 1 mais 1 igual a 1. Nós aqui não compreendemos a grandiosidade daquilo que o Senhor colocou na criação e que faz parte da criação, o matrimônio, a vida familiar. Nós devemos de entrar no mistério da Trindade para também meditarmos o relacionamento pai, mãe, filhos e compreendermos que é um mistério que nos sobrepassa, que vai muito além daquilo que podemos compreender e por isso devemos de viver no mistério da nossa fé de católicos. Assim como meditaremos ainda a continuidade, a segunda parte do Evangelho de hoje, como temos vivido este mistério. Recordemos, todos são chamados a esta vida, a não ser aqueles que, pelo reino dos céus, viram que o seu chamado é o celibato, a castidade, um padre, um religioso, uma freira. Mas os demais todos devem de viver esta realidade de doação ao outro. E como é vivido o matrimônio daqueles que me escutam e são casados? Tem vivido neste mistério da Santíssima Trindade, neste mistério que é um matrimônio cristão. Se complementam um ao outro. E devemos de ver que a pergunta que fazem aqui os fariseus a Jesus, o problema não é a separação, mas antes está na raiz a manutenção do amor. O amor que não é vivido na sua manutenção, que muitas vezes é abandonado e não se cuida do amor que se tinha no início. Quando se casa, você vive para uma família completa. Se deve de ser adulto, e um adulto verdadeiro cuida do outro, se doa para o outro. Muitas vezes hoje na nossa sociedade temos os jovens que vivem continuamente a sua juventude ou a sua infantilidade. E por isso muitas vezes tem o sogro e a sogra que intervêm dentro do casamento. Por quê? Porque são continuamente a criança que não cresceu.
que não querem amadurecer, que pensam só em si, que vivem uma vida egoísta. E peço, caríssimos, se está me escutando, olhe desde o namoro. Porque se uma pessoa é egoísta no namoro, não é depois de casado, que vai mudar. E se não se amadurece, e se não se doa, e se não se nega muitas coisas próprias para fazer também a vontade do casal, a vontade do outro, não está apto para ser um bom marido, uma boa esposa e viver um bom relacionamento cristão. E como tem sido o teu relacionamento? Você tem se doado? Tem tido esta maturidade de se sacrificar pelo outro? De doar-se pelo outro? Ou ainda é uma infantilidade, um egoísmo de um jovem imaturo e não uma verdadeira maturidade, uma vida adulta que se sacrifica pelos filhos, pela família? Devemos de compreender também e recordar que Deus fala, o casamento é indissolúvel, a não ser por certos aspectos. Há certas coisas que acontecem que o casamento existiu a nulidade do sacramento. Não é que se anula ou se divorcia na igreja, mas o sacramento foi nulo. Isso não vamos entrar aqui em detalhes. Mas devemos de ter claro, Deus permite que o noivo e a noiva escolham até o pé do altar. Ali, o noivo e a noiva pedem que Deus cele a união dos dois para viverem até o final de suas vidas um para o outro e pela família que vão constituir. Não há o que brigar com a igreja. Ai, a igreja é maldosa, porque agora eu contra... Não. Até o momento do altar, um pode escolher o outro. A igreja não obriga ninguém. É o casal que vem pedir a Deus que selem esta união para o resto de suas vidas, até que a morte os separe. E assim tem sido vivido o matrimônio de cada um que me escuta, a vida familiar de cada um que está me escutando. Devemos de compreender ainda mais que os dois se tornam uma só vida, um só ser, uma só carne, um só espírito. E homem e mulher são uma só carne 3 vezes, no ato íntimo de amor entre os dois, onde se tornam uma só carne. Na experiência existencial e humana de uma vida condivisa entre ambos, onde compartilham suas dores, suas fadigas, suas alegrias, seus sofrimentos, e também nos filhos, que poderão nascer como uma unidade dos dois. E olhemos até mesmo a genética dos filhos. Tem parte da genética de um, parte da genética do outro, e são filhos de uma só carne, de ambos e de um só. Assim, temos em 3 vezes esta unidade do homem e da mulher. São, ao mesmo tempo, 1 e 2. São um homem e uma mulher, mas ao mesmo tempo, uma só carne, um só espírito. E aqui devemos de ter compreensão ainda maior, que não se deve de esperar que o outro te faça feliz no matrimônio. Não é para isso que se casa. A igreja não tem uma doutrina sobre o namoro porque vê que o namoro é um tempo de amizade, onde ambos vão se conhecer e realizar-se depois futuramente como marido e esposa e com os filhos que virão. Mas devem de compreender ainda mais que o matrimônio é: eu vejo que você me ajuda a chegar ao céu. E eu te ajudo a chegar ao céu. E ambos, neste conhecimento da fé, ajudando um ao outro a crescer na fé, vamos nos unir em matrimônio. Vamos nos achegar a Deus. E comparar sempre o matrimônio com um triângulo, quanto um esposo e a esposa estão mais próximos de Deus, a ponta do alto do triângulo, mais próximos estão de si mesmos, um do outro. Quanto mais está um distante de Deus, ou ambos distantes de Deus, mais estão distantes um do outro. Isto é o matrimônio cristão. Esta é a nossa fé. E assim deve de ser fundada toda a família cristã em Deus. Os pais devem de conduzir os seus filhos para Deus. O dom maior que o pai pode fazer para os filhos é amar a mãe deles. O dom maior que a mãe pode fazer para os filhos é amar o pai deles.
E isso só é possível em Deus, porque temos nossas diferenças, nosso caráter, nosso jeito de ser, que muitas coisas podem ser mudadas e outras tantas não conseguimos. Mas este amor só existirá se estamos fixados em Deus. E a tua vida familiar, como vai? Está fixada em Deus? Esposo, esposa? Vocês têm buscado a Deus na família? Têm ido com sua família até Deus? Em cada domingo participar da Santa Missa, não basta escutar homilia, não basta assistir missa online. Isso não é um sacramento? Não posso receber o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo na missa online. Eu tenho que ir à missa e estar presente fisicamente ali na igreja. Temos buscado a Deus em nossas famílias, na oração diária, nesta união e intimidade com Deus. E enquanto casal, o casal tem buscado esta união, esta vida de oração, esta intimidade com Deus, que depois vai se refletir na intimidade de ambos e na intimidade com os filhos e com a família. E devemos de compreender, caríssimos irmãos e irmãs, como recorda Papa Bento XVI, Papa Francisco, e em especial São João Paulo II, a família é espelho de Deus, do amor de Deus. Assim descreve João Paulo II. Como na vida trinitária nós temos o amor do Pai, o amor do Filho e o Espírito Santo, que é amor, 3 amores. Também na família nós temos o amor paternal, o amor maternal e o amor filial. É o espelho de Deus que está presente na terra. E por isso a família é combatida nos nossos tempos. Mais do que nunca tem sido combatida. Porque o inimigo, vendo que não pode mais afrontar diretamente a Deus, o demônio vai afrontar tudo aquilo que Deus criou, a sua criação. Em especial, aquilo que reflete melhor a vida trinitária. E assim vemos em nossos tempos acontecer. E devemos de cuidar de nossas famílias. E devemos de lutar por nossas famílias. E devemos de recordar, casais, mais uma vez, que é necessário que eu amadureça, que é necessário para viver a vida matrimonial, que eu sacrifique algumas ideias, algumas opiniões, algumas vontades, porque isso demonstra maturidade para viver a vontade do meu esposo, da minha esposa. Quando estas são melhores para que se cresça a vida familiar. E isso tem acontecido na vida familiar de vocês. Ou não, cada um quer o que acha melhor. E com isso, acaba 2 egoístas vivendo como 2 crianças dentro de casa e não constituem uma família de verdade. Os matrimônios que chegam 30, 40, 50 anos de matrimônio são aqueles que têm grandes feridas muitas vezes, grandes chagas de coisas que foram superadas, que lutaram juntos, que conquistaram juntos para chegar onde chegaram. E ambos tiveram que se sacrificar. Agora eu vou colocar 2 meditações, um exemplo de uma ausência de família que muitas vezes existe, de uma ausência de família porque os jovens, as crianças abandonadas, onde os pais não estão presentes, e um segundo exemplo de uma família que não existia. Tinha família, mas que não existia. A consequência da falta de uma família, que hoje é tão presente nos nossos tempos, e a geração de jovens que teremos amanhã, se contém o exemplo de uma carta entregue ao cardeal Comastre, na época sacerdote, que ia à prisão socorrer aqueles que estavam presos, e recebeu esta carta de um preso chamado Sérgio, na véspera do Natal de 1970. E este jovem escreveu na sua carta: se aproxima o Natal, e eu sofro. O Natal é a festa da família, e me recorda que eu nunca tive uma família. Sou filho de uma prostituta, e não conheço o meu pai. Senhor, às vezes duvido até de ti, duvido do céu, de tudo. Me incomoda esperar, porque parece um ato vil e indigno da injustiça que estou sofrendo. Algumas vezes grito e invoco aquilo que a vida me tirou violentamente, e gostaria, como um louco, de correr pelas estradas ao menos para ver as mães. Gostaria de me encantar olhando-as enquanto beijam seus filhos e depois olhar os filhos,
o que experimentam aqueles lindos momentos que para mim jamais existiram e não poderão nunca existir. Necessito de uma mãe, de um carinho, de uma doce voz que me chame filho. Ó Senhor, escuta o meu pranto. Tu tivestes uma mãe feita sob medida para ti, uma mãe maravilhosa. A mim bastava uma qualquer, uma modesta, pobre, simples. Mas para mim, não, nem assim. Mãe, mãe do Senhor, ao menos tu me amas, ainda que eu seja um mendigo, ainda que eu esteja preso. Mãe de Jesus, se dizes que sim, beija-me esta noite quando eu dormir e leva-me contigo no céu. Pode fazê-lo tranquilamente. Não fará mal a ninguém, porque estou sozinho. Não deixo ninguém, e ninguém chorará, porque eu não existo. Vemos aqui a carta de um preso, de um jovem que não teve uma família, que a família foi ausente, que a mãe, não por ser prostituta, mas não lhe deu o carinho, a proteção que necessitava. E, assim, viveu uma vida e foi parar no presídio. Se sente como alguém que não existe, porque não tinha quem lhe indicasse uma vida de amor, não lhe desse um afeto, não lhe desse um aconchego, um abraço. E nós, como você tem vivido com a tua família, com os teus filhos, pai, em especial os homens que muitas vezes têm um coração duro, tem abraçado o teu filho, a tua criança, e dito o quanto ama a tua filha. Muitas vezes é mais fácil dizer a uma mulher: e ao teu filho? Quantas vezes você disse eu te amo? Quantas vezes fez um aconchego, um carinho, um abraço? Sem isso, os filhos se perdem. Os filhos, essa geração que teremos amanhã, porque é isso que estamos vendo hoje. Ainda, no segundo exemplo, como dizia Jacques Lefebvre, temos a tradução do livro que, na verdade, é o seu diário antes da morte. Ele tinha uma família que vivia brigando. Brigas e mais brigas, discussões e mais discussões. Não há nada. Depois da morte, filho, não há nada, não se preocupe, não busque a Deus, não reze, divirta-se, aproveite para se divertir, porque com a morte acaba tudo nesta vida. Este jovem, naquela época, ainda na França, existia a guilhotina. Foi um dos últimos a ser guilhotinado. Ele, na prisão, viu que faltou que seus pais lhe ensinassem um horizonte e lhe mostrasse que realmente existia algo e que existia Deus. Porque nesta ânsia de se divertir, de aproveitar a vida, ele perdeu sua vida tentando roubar, matou um policial e por isso foi preso e condenado à guilhotina. Perdeu sua vida por causa dos prazeres terrenos. Porque seus pais não lhe ensinaram uma vida de virtudes, não lhe mostraram que existe a eternidade e que existe Deus e vocês e nós. O que temos feito de nossa família? Temos sido presentes? Senhor Pai, Senhora Mãe, somente tem brigado na frente de seus filhos ou realmente demonstrado o amor que existe um no outro? Se sacrificado um pelo outro, ajudado um ao outro, mostrado o amor que existe para os vossos filhos e mostrado que existe Deus e existe eternidade e há um porquê lutar pela vida e por uma vida de virtudes? Não deixem que seus filhos se percam. Esta é a juventude que estamos tendo. Esta é a juventude que veremos amanhã. Infelizmente, porque só buscam os prazeres, só buscam a diversão, só buscam tudo no aqui e agora como se não houvesse amanhã. Onde eu devo de buscar somente os meus interesses e ser egoísta. E eles não conseguirão continuar e constituir uma família. E assim devemos viver. Que aquilo que Jesus ensina a todos no Evangelho de hoje parece um ensinamento difícil, uma coisa radical para todos aqueles que desejam seguir. Mas é isso que Jesus pede para aqueles que se dizem católicos e dizem que querem viver segundo os seus ensinamentos.
Continuemos o Evangelho. Logo em seguida, Jesus está com seus discípulos, e seus discípulos perguntam novamente sobre este assunto. Jesus responde: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira, e se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Ainda estamos na primeira parte do Evangelho. Os dois últimos versículos, 3 últimos versículos, são a segunda parte. Devemos de ver aqui que muitos grupos querem colocar a Jesus a sua ideologia em relação ao matrimônio. Fariseus, saduceus, as ideologias dos nossos tempos, onde tudo é matrimônio, tudo é família, e Jesus não se deixa levar por ninguém. Jesus mostra qual é a vontade do Pai, da nossa fé. Devemos de respeitar a todos, mas nós, enquanto cristãos, devemos de viver aquilo que Jesus nos ensina, aquilo que é a nossa fé em Cristo. E devemos de compreender que o que traz a divisão é a dureza do coração das pessoas. É a dureza do coração do esposo e da esposa. É o egoísmo. E eu? Eu não tenho que me divertir? Eu não posso ser feliz? Eu também não posso me divertir? E se esquece da vida matrimonial e dos filhos do casal. E devemos de recordar aqui que quando Deus fala que o homem não separa, que Deus uniu o homem não separa, não é um terceiro fora do relacionamento. Temos no texto sagrado querendo indicar o marido, que tinha a capacidade de dar a carta de divórcio, mas devemos de recordar que a humanidade do esposo e da esposa não separe, ou seja, o egoísmo, o pensar somente em si, o pensar somente eu tenho que ser feliz a qualquer custo e o outro não me faz feliz, o outro não foi feito para fazer feliz. E devemos de ter este cuidado. E temos vivido assim, nos sacrificado. Vocês, casais, têm se sacrificado um pelo outro para buscar a união da família com Deus. Não basta ser aquele cristão que busca uma vida familiar boa, mas que leva a sua família para Deus. Tem muitos católicos que muitas vezes eram bons católicos enquanto solteiros, depois que casaram, têm a doce ilusão de viver uma vida mundana igual todo mundo e se esquece de dedicar a vida para Deus e de levar a família para Deus, a esposa e os filhos. Abandonam isso, fecham-se a isso e vivem uma vida média. Tenho minha casa, meu carro, minhas coisas, vou às festas, vou à casa da sogra, vou à casa da minha mãe, levo minha família e tal. E a vida com Deus? E a vida de oração? E a busca de Deus que existia antes? Deixou de existir porque casou? Sinto muito. Não está vivendo a vida de um casal cristão como deveria de viver. Deve de levar a família a Deus e estarem juntos com Deus. E o matrimônio, como já dizia, só permanece com as cicatrizes das renúncias que ambos fazem. A renúncia começa, como havia dito, no namoro, mas também deve de existir renúncias dentro da vida matrimonial. O corte das amizades esquisitas, que mandam mensagens estranhas, que mandam aquele oi que já percebe que tem alguma coisa que não vai. Aquelas amizades que intrometem mais na tua vida, senhora esposa de casada, as suas amigas, que te dizem o que fazer ou não dentro do casamento, sinto muito, devem te separar. A mesma coisa os senhores esposos. Separem-se dos amigos que se intrometem muito e que dão muito palpite no que você deve de fazer na vida familiar. O máximo, quando tem dificuldades na vida matrimonial, busque um sacerdote com vida de oração. Não é qualquer um que deve ser partilhada a vida matrimonial. Mas se aconselhe com um bom sacerdote que tenha uma vida de oração e que busque a santidade. Para que assim possa ver a vontade de Deus para as vossas vidas. Não compartilhem tudo com todos, porque cada um vai dar a sua opinião e vocês não vão viver aquilo que Deus está pedindo de cada um de vocês. E cortem tudo aquilo que não vos leva a viver o sacramento que Deus vos deu.
Encerremos agora o Evangelho e depois vamos à segunda leitura, ou passaremos pelo salmo. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças. Não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Aqui o que temos a ver? Caríssimo casal. Jesus está dizendo a vocês: deixai vir a mim as criancinhas. Vocês têm vivido um matrimônio aberto à filiação, aberto à geração de filhos, tirando tudo aquilo que é pecado e pecado mortal, que limita a vida dos filhos, ainda mais todos os métodos anticoncepcionais. Por que o esposo e a esposa precisam se proteger com métodos anticoncepcionais um do outro? Não foi para isso que vocês se casaram. Jesus está pedindo que se abram à vida. Existe o método Billings e existe dois métodos que a igreja dá permissão. Ai, padre, mas eu fiz um método e acabei engravidando. Então, compreenda, é a vontade de Deus. Deus assim o quis, era o momento de vir as crianças para a vida de vocês. Mas o matrimônio é sempre aberto à vida, nunca deve de ser fechado à vida, e muito menos deve de ser aquele que condena ao aborto. E como tem sido o matrimônio dos jovens casais que podem ter filhos? Se fizeram cirurgia, reparem. Se estão usando métodos errados, arranquem. Vivam o matrimônio. Deixai vir a Cristo as criancinhas. Mas não somente isso, aqueles que têm os filhos, pai e mãe. Vocês têm levado os seus filhos à missa dominical. Não é de vez em quando, dominical. Sempre disse nas homilias, quando acontecia alguma coisa, o padre, ao menos eu, sempre suporto as crianças que estão na igreja. Criança brinca, grita, chora, corre, esperneia. Agora, adulto conversando na igreja, aí já não dá. Adulto, não. Mas criança, é normal dela. Ai, padre, não leve porque bagunça, chore, leve. Quando você vai deixar para levar teu filho e tua filha? Quando crescer, não vão mais. Vão para o mau caminho com as más amizades que encontrarem pelo caminho. Mas para o caminho de Deus não, porque vocês não ensinaram. Então, levem as crianças até Cristo. Aonde? Na igreja, na oração. Ensinem as crianças a rezar com vocês em família. Levem as crianças ao menos à missa todos os domingos. E façam participar da Santa Missa, porque senão vocês estão faltando com aquilo que Jesus pede. E estão sendo reprovados por Jesus como ele está reprovando os discípulos. Todos somos discípulos do Senhor. Ele está reprovando os discípulos no Evangelho de hoje, porque não estão deixando ir a ele, as criancinhas. E o Salmo, brevemente, nos diz o refrão: o Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. E o que diz o Salmo em seguida? Feliz és tu que temes o Senhor, quem cumpre os mandamentos da lei de Deus, quem vive os ensinamentos do Senhor. E depois continua dizendo o Salmo e mostrando a vida familiar feliz, a bem-aventurança que é esta vida para aqueles que vivem plenamente os mandamentos do Senhor. E temos buscado viver os mandamentos e ensinamentos do Senhor? E a segunda leitura, começamos agora a leitura da carta aos Hebreus. Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Nós devemos de ver aqui o quê? Que Jesus não é abaixo dos anjos, mas menor do que os anjos quando assume a nossa humanidade. E é coroado de glória e honra por quê? Pela sua obediência ao Pai até a morte. Então isso nos remete às duas leituras, primeiro o Evangelho, nos recordando a obediência que devemos de ter na vida vocacional que escolhemos. Sim, é pela graça de Deus em favor de todos ele provou a morte. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador a da salvação deles à consumação por meio de sofrimentos. Pois tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados, nós,
são descendentes do mesmo ancestral, Adão. Somos reconduzidos à primeira leitura de hoje. Por esta razão, ele não se envergonha de os chamar de irmãos. Porque se nós nos santificamos em Cristo, nos unimos a Cristo, cumprimos a vontade do Pai e vivemos os sofrimentos, recordemos, quem ama sofre. Um pai e uma mãe que amam o seu filho sofrem quando o seu filho está doente, sofrem quando o seu filho passa por situações, sofre. Quem ama, sofre. Então, o sofrimento muitas vezes é sinal de amor. E o nosso amor a Deus também trará sofrimento às nossas vidas, porque teremos de deixar tantas coisas por Deus, tantas coisas para viver o amor de Deus em nós e a fidelidade a Ele. Então, a segunda leitura nos chama a fidelidade, enquanto cristãos, a Cristo. Que possamos ser fiéis a tudo aquilo que Cristo nos ensina e ensinou e ensina através da sua igreja e dos santos, para que, sendo fiéis, também nós recebamos a coroa da glória. E assim, possamos viver, enquanto família, aqueles que formaram suas famílias, tudo aquilo da fidelidade do Evangelho e da primeira leitura de hoje. E para encerrarmos, também se completa hoje 100 anos de existência da rádio. Nós devemos de recordar que Deus é a voz e nós somos como o rádio, que transmite aquela voz de Deus. E a nossa vida deve de ser, pela nossa fidelidade, a nossa fé, ao nosso cristianismo, a santidade de Cristo, este rádio que transmite a todos, pelo exemplo, a vida de Cristo em nós. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e por nossas famílias, para que possamos viver plenamente a vontade de Cristo em nós, abandonarmos o nosso egoísmo, as nossas paixões e vontades, para sabermos nos doar e sacrificar à nossa família e aos demais, para que assim, vivendo cada vez mais a santidade, a vida de Cristo, possamos um dia merecer a glória dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Que Deus vos abençoe, por intercessão de Maria Santíssima e de São José, seu castíssimo esposo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, recordo mais uma vez, teremos novidades em breve. Peço desculpas, já deveria de ter começado, ao menos a gravação das homilias por imagem, mas por alguns atrasos que tive esta semana não consegui fazer. Dentro breve me verão através das homilias e também de novidades que teremos neste canal. Deus abençoe a todos, uma abençoada semana e uma boa festa no próximo sábado de Nossa Senhora Aparecida.